Guys, agora iremos estudar um outro tipo de série que nós não temos abordado até o momento. Que tipo de séries nós abordamos? Vamos para a nossa tabelinha. Nós inicialmente conhecemos a série geométrica, o que é a série geométrica. Fizemos um estudo, estabelecemos um teste para descobrir se a série geométrica converge ou diverge através do raio da série geométrica. Ok, ponto. Depois nós vimos que séries cujo termo geral, o limite não vai para zero, possuía uma divergência diretamente. Limite do termo geral não deu zero, divergente. Aí então surgiu o que? O teste da divergência, que funciona para séries cujo limite do termo geral não dá zero. Ou seja, todas as séries adiante para nós estudarmos serão séries cujo limite dá zero. Por que dá zero? Porque o que não der zero, nós já temos uma conclusão. Pois bem, e daí dessas novas séries para nós estudarmos, descobrimos o teste da integral, que se enquadra em um tipo específico de série, que é a série que você transforma numa função contínua, positiva, tem essas condições. Mas, a partir desse momento do teste da integral, todos os testes que nós vimos são para séries estritamente positivas. São para séries, ou melhor dizendo, séries positivas. Teste da integral, o teste da comparação, o teste da comparação no limite. Até mesmo a P-série é uma série positiva, se bem que não faz muita diferença. Ok, então estamos trabalhando só com séries positivas. Se a série tiver sempre o sinal de negativo, você pode ignorar o sinal. Se a tua série for sempre negativa, você pode simplesmente ignorar o sinal e analisar por esses testes para positivo. Por que isso? Porque a questão do sinal é só um fator multiplicativo menos 1. E nós já vimos que se uma série converge, pode multiplicar por um número que continua convergindo. Ou seja, no fundo, esses testes para séries positivas são para séries de um sinal só. Agora, o que a gente não viu até agora então? A gente não viu testes para séries que não possuem um sinal só. Por exemplo, séries cujo sinal alterno, positivo, negativo, que são o que nós chamamos de séries alternadas, que será o conteúdo de agora em diante. Então a gente vai começar a trabalhar com as séries alternadas. Série alternada. O que é uma série alternada? O nome, como o próprio nome diz, é uma série cujos termos vão alternando, no caso, o sinal. Aqui apresento a vocês dois exemplos de séries alternadas. A série 1 menos meio, mais isso aqui, menos, mais, menos. Veja que os sinais estão alternando entre positivo, negativo, ou negativo, positivo, tanto faz. Mas cada parcela vai ter um sinal de um jeito e vai mudando. Positivo, um é positivo, o outro não é. Um é positivo, o outro não é. Ou negativo, como queira. Então isso é uma série alternada. E nós temos um teste também para séries alternadas. Mas antes de ir para o teste para séries alternadas, tem uma observação a se fazer a respeito dessas séries alternadas no que diz respeito ao seu termo geral. Aqui está na forma expandida. Se eu for colocar na forma de somatório, como vai ficar o somatório? Esses sinais que se alteram, eles se alteram na forma geral. Você pode aplicar uma potência de n, de menos 1, desculpa, uma potência de menos 1, que essa potência de menos 1 já gera o sinal. Por quê? Quando você varia o n, vou colocar aqui o n variando embaixo, e lembra, quando você vê esse bichinho embaixo do somatório é porque ele varia. Quando você varia o n, esse termo aqui, ele vai alternando o sinal. Como assim? Se o n for 1, por exemplo, isso aqui dá menos 1. Se o n for 2, desculpa, aqui o n em cima, né, guys? Perdão. Menos 1. Se o n for 1, vai dar menos 1. Deixa eu pausar
Eu preciso ajeitar aqui o suporte. Pois bem, se o n for 2, vai ficar menos 1 elevado a 2, que é 1. E aí, na verdade, se o n for par, isso aqui vai dar 1 positivo. Se o n for ímpar, isso aqui vai dar 1 negativo. Ou seja, quando você vai variando o n, isso aqui vai variando positivo, negativo, negativo. Então, você pode dizer que a potência de menos 1 gera esse sinal. Então, aqui no termo, na hora de escrever em forma de somatório o termo geral, essa questão do menos 1 já resolve o nosso problema. E agora, eu preciso escrever o termo geral para essas outras parcelas. Perceba que todas as parcelas, o 1 é em cima, na soma. E nós temos variação do denominador. Denominador, vou escrever n. Vou colocar como n, que ele varia de 1 até quanto? 1, 2, 3, 4. Então é ele que varia do 1, a partir do 1 até o infinito e além. Ou seja, nós temos aqui a forma de somatório. Uma coisa a observar é a questão do sinal se está batendo. O primeiro n é 1 para bater com isso aqui, que é 1 sobre 1, 1 sobre 1. Então o primeiro n é 1. Como de praxe em série, a gente tem trabalhado com o primeiro n igual a 1. Mas, perceba que para o primeiro n, isso aqui vai dar menos 1 e não bate o nosso sinal aqui, que é positivo. Primeiro valor de n, isso aqui dá negativo, e aqui está dando positivo, não está batendo. Então, para resolver esse problema, a gente aplica uma correçãozinha, colocando, deixa eu ver se eu consigo, colocando menos 1 aqui, pronto, corrigiu. Agora bate certo. Porque no primeiro n, que é 1, aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Ou seja, vai ficar um expoente par e aqui vai dar positivo. Então, corrigiu. Aqui embaixo, vou colocar somatório. O primeiro já é negativo, então não vai precisar dessa correção. Vai ficar assim, para o termo geral. E qual é o formato aqui da nossa série? É fração, então é fração. Em cima, perceba que está indo de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 1, igual aqui. Então eu coloco o nosso n, que começa no 1. Em cima está começando no 1. E vai de indo de 1 em 1. Embaixo também é de 1 em 1. 2, 3, 4, 5, 6. Então, embaixo é o nosso n. Só que aqui embaixo começa do 2. E se eu colocar mais 1, vai começar do 2. Por quê? Primeiro n é 1. Primeiro n é 1. 1 mais 1. Aqui 1 mais 1, 2. Então, começa. Esse termo para o primeiro n começa do 2. Está batendo o começo aqui. Então, esse é o termo geral da nossa série. Pronto. Então, guys, apresento a vocês a série alternada. Forma expandida, forma geral. Perceba que a forma geral de somatório tem algo interessante a observar. Elas possuem a potência de menos 1. A potência de menos 1. Aqui menos 1 elevado a n menos 1. E aqui menos 1 elevado a n. Perceba que aqui pode ser menos 1 elevado a n também, porque essa parte da correção você consegue quebrar assim, ó. Então, no fim das contas, pode ficar só menos 1 elevado a n e sobraria esse menos 1 que você pode jogar para fora. Então, de modo geral, nossa série alternada, a menos de uma constante, ela pode ser escrita como sendo a somatório de potência de menos 1 elevado a n vezes um bn. A nossa série pode ser trabalhada assim, sem problema nenhum. Vezes algum outro termo geral. Isso aqui, ó, que a gente vai chamar de bn, isso aqui a gente vai chamar de bn. Essa é a forma geral da nossa série alternada, e essa forma geral será importante para nós compreendermos o nosso teste adiante. E antes de encerrar, devo dizer que esse fator que gera os sinais de mais e menos podem ser escritos de outras maneiras. Tem uma maneira para escrever com seno e cosseno, mas aí eu vou deixar para vocês refletirem a respeito. Ok? O próximo vídeo, próxima parte, nós já iremos diretamente para o teste e depois exemplos. Thanks.